Bem-vindo ao terceiro episódio do Suavemente, em clima de amor, Dia dos Namorados. Estamos aqui para conversar sobre relacionamento, relações e deixar a tua saúde mental mais suave. Estou aqui com uma convidada de honra, Oma Nascimento, psicóloga, gestalt terapeuta, minha conterrânea carioca, especialista em casal, família. Tem título também instrutora internacional de Mindfulness e também criadora do método CCP, Casal Conectado na Parentalidade. Então, muito bem-vinda, Oma. Mais uma vez, obrigada, né, por ter aceitado o convite. E hoje, assim, eu tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso, fluido, né? Seja bem-vinda ao Suavemente. Obrigada. Estou super feliz de estar aqui, um pouco ansiosa. Sim, daqui a pouco você vai ver. O papo vai o tema que fluir eu naturalmente. E eu tenho certeza que vai ser um papo aí que você domina muito bem. Sim, bora lá. Bora lá. Então, Oma, Dia dos Namorados, né? Muita gente acha que é data comercial, que é uma data que não atende a todo o público, né? Os solteiros que lutem, digamos assim. Mas por que Dia dos Namorados, relacionamento, relações são tão importantes? Vou começar com a contextualização, que você fala dessa data, né? Na verdade, todas as datas, seja ela qual for, elas são arbitrárias, né? É uma data do comércio, né? Vamos dizer assim. E o quanto que isso traz muita pressão para quem está sozinho e para quem está acompanhado também. Sim. Né? Porque o que eu vejo, eu fiz algumas colas aqui, né? Pode colar, fica à Essa vontade. questão que fica muito intensificada na mídia, né? E é uma data grandiosa, que é o dia 12 de junho. Sim. E com as mídias sociais e com tudo, né, as pessoas olham para o lado e se ela não tem algo para comemorar, que é quem está sozinho, ou quem está junto, está num momento em que talvez o parceiro esqueça ou não possa fazer algo grandioso, ela fica perdida e olha para o lado e vem toda aquela questão que a gente sabe de comparação e que traz muito sofrimento, né, para muitas pessoas. Essa sensação de inadequação. Sim. Né? A gente tem alguns mitos, assim, em relação ao Dia dos Namorados, né? Assim, tem gente que levanta aquela bandeira que, ai, não tem nada a ver, Dia dos Namorados. Aí tem os casados que comemoram ainda os namoridos, né? Mas eu concordo com isso que você traz, assim, a rede social, ela trouxe essa pressão, né? Porque eu já tô vendo essa movimentação do Dia dos Namorados, sei lá, há semanas, no Instagram, o tal do agora é sua vez, né? Que é aquele stickerzinho que você começa a repostar no Stories, né? Poste você e seu amor, poste você e seu namorado, sua companhia do dia 12. Então, fica aquela pressão, né? E, Oma, em caráter de curiosidade, até para a gente ir desenrolando assim para os outros temas, me conta como que você foi parar nesse universo de terapia de casal, de família, como é que isso entrou na tua vida? Ixi, tem bastante tempo? Temos sim. Isso é uma história longa, mas assim, eu digo assim, eu falei aqui para a Raquel, né? Eu já sou macaca véia, né? Muitos anos a mais que a Raquel, mas... então, eu comecei com a clínica individual mesmo, né? Que é onde a maioria começa. E eu fui já na clínica individual, a gente atende muitas questões relacionadas a relacionamento, né? Eu sempre falo que as pessoas não têm noção, né? Até tem. Muitas pessoas buscam a terapia pelas questões de relacionamento, pelas dúvidas, pelo sofrimento, pelas brigas. E eu comecei a intervir muito nos processos individuais através de casais no individual. Na verdade, assim, é uma história que se mistura, né? Eu tenho um filho hoje com 17 anos, né? Que nasceu ali no início da minha carreira da psicologia. E eu vivi um momento muito difícil no meu relacionamento. Sempre isso está na minha história. Eu conto muito que eu rebolei no meu relacionamento quando meu filho nasceu ali com 3, 4 anos, porque é difícil. Sim. E eu atendia individual e eu sempre mexi muito com relacionamento, né? A gente acaba mexendo. E eu comecei a me interessar e ver que, assim, nossa, eu precisava buscar mais conteúdos, né? Primeiro, eu comecei a buscar muita coisa para a minha vida,
porque eu queria lidar com o meu relacionamento e eu fui buscar, porque na faculdade a gente não aprende. Quase nada, Quase né? nada Hoje melhorou um pouco, mas a nossa fase de formação... De casal, de atendimento de família, era Você quase vê mais nada. família do que casal em Isso. si. E olha lá. Isso. E eu, assim, eu tenho umas formações além da psicologia, sempre falei para ti, né? Uhum. Eu sempre pratiquei meditação, eu tenho formação em programação neurolinguística, em mindfulness, eu tenho um trabalho todo por trás, né? De comunicação não violenta. E eu fui aplicando. E aí eu fui estudando na psicologia e comecei a atender casais, porque eu digo que o universo manda pra gente o que a gente precisa, né? A gente tem um lema disso na psicologia, que a gente começa a atender as pessoas que nos ensinam muitas coisas. E eu comecei a estudar, eu fiz uma especialização de 2 anos em casais e família e vi que eu tinha uma habilidade e que aquilo me trazia algo muito maravilhoso. E fui me dedicando. Então, assim, eu acabei focando em casais com filho porque a minha história foi a prática. Passou por isso. Eu comecei a pensar, gente, eu fiz uma formação de casal, eu estudei isso aqui, mas assim, não, é diferente. E eu tô ainda, assim, ó, eu estudo muito. A gente não tem muito material disso. Verdade. Inclusive, eu acho que eu vou escrever um livro. Ai, vamos, né, gente? Vamos a esse pedido. Então, assim, é um tema que eu comecei a me especializar e ver que funcionava. E assim, a gente precisa escolher, né? Então, eu fui nichando. Eu já trabalhei muito com adolescente também. Eu tenho formação para trabalhar com adolescente. E eu gostava de trabalhar com a família. Então, já porque o adolescente, a gente tem muita interface com os pais, com a família. Uhum. Então, tem alguns anos, eu não sei agora, 2, 3, que eu decidi, falei, acho que tem mais até, eu vou focar em casais e vou me especializar nisso e vou me dedicar a isso. Então, eu criei o método que você citou ali, Casal Conectado na Parentalidade, CCP, que eu trouxe todas essas nuances, né? Os temas e os conflitos, eles são diferentes quando você tem filho e quando você não tem filho, né? Tem muitas questões na psicologia que são diferentes, não adianta dizer, né? O processo de separação é diferente, Sim. A visão no consultório, a visão de futuro. E aí eu apaixonei por esse trabalho de família, né? Porque eu acho que, assim, voltando para o nosso tema, quando a gente fala de namorados, no fundo, a gente busca esse outro, né? Com esse olhar de querer construir uma família, que é algo que é muito forte na nossa cultura, Sim. que a gente busca muito. Então, hoje eu trabalho com casais com filho, mas eu me sinto trabalhando com famílias. Ai, que lindo. E eu acho interessante compartilhar isso, e principalmente, né, eu gosto muito desse tipo de profissional, que pratica o que faz. Né? Quando você envolve a sua história, né, e a sua busca em melhorar, em resolver ali a tua relação e ao mesmo tempo, né, hoje compartilhar, conseguir orientar, né, essas pessoas que vão para a tua clínica, isso é maravilhoso. E aí, voltando e a gente costurando um pouco ao tema, o que você diz para mim, enquanto psicóloga, enquanto especialista, né, em família, casais? Qual é a importância de se relacionar com o outro? Já vou logo para a pergunta difícil, hein, gente? Que eu sou dessas. Eu fiz umas colas aqui, né? Então, nós, né, seres humanos, nós somos seres sociais, né? Nós somos seres em relação, né? Nós somos a espécie que não sobrevive sem o outro, né? Os bichos têm um tempo e, ó, tipo, o passarinho rapidinho empurra o filhote, vai para o mundo, né? Os bichos, os mamíferos amamentam e depois cai no mundo, né? Se vira. Nós não, nós ficamos ali debaixo da saia, né? E se não tivermos o cuidador, a gente realmente não sobrevive. Então, já começa aí que, assim, a gente é um ser social, nós somos um ser social, nós somos um ser em relação. E eu tenho uma visão, assim, que nós nos curamos, nós nos conhecemos através desse outro, que funciona como um espelho. Né? No sentido que eu não consigo me ver, eu me vejo muito nesse outro, em relação com esse outro. Eu consigo crescer no mundo, de amadurecer, é sempre com esse outro. Então, os relacionamentos, eles são algo que extremamente curador. E, em algum nível do nosso ser, eu digo que a gente sabe disso. Porque a gente busca isso, né? Além, assim, Raquel, que muitos estudos mostram, até botei aqui, ó,
que quando a gente tem conexões fortes, ou quando eu estou num relacionamento saudável, tá? Sempre saudável. Depois a gente vai chegar. A gente vai chegar nesse. O que é o saudável? Se a gente for olhar as pesquisas, né, os indicadores de saúde, quando falam muito disso. Quando eu estou num relacionamento saudável, todos os indicadores de saúde mental, inclusive, melhoram. O nível de estresse, os níveis de cortisol, os níveis de liberação de serotonina, os índices, né, de depressão e ansiedade melhoram, né, os diagnósticos, as pessoas que estão passando por algo, quando elas se acham num relacionamento, de que é curativo, né? Então, é isso, assim, eu acho que ninguém quer ficar sozinho. A verdade é essa. Mesmo a gente vê, assim, que... A gente tem esse discurso às vezes, né? E a gente tem pessoas que têm um perfil mesmo, que parece que não quer se adaptar àquela norma, né, do casamento, que às vezes fala, né? Eu só quero ficar solteiro, só tô aí para curtir, né? Para conhecer pessoas, mas ainda assim a gente está falando de se relacionar, de estar com o outro, né? Mesmo que seja momentâneo. E aí você falou uma coisa na sua fala, né? Enquanto você citava até essa questão dos estudos, sobre a conexão. E hoje a gente vem enfrentando, costurando até com a primeira parte que a gente falou, né? Sobre a dificuldade hoje de lidar com o dia 12 de junho, que é a conectividade, né? A gente está hoje com pessoas se relacionando, se conhecendo através do digital. Uhum. E aí, quando você fala dessa importância de se relacionar com o outro, né? A gente vê isso principalmente na galera mais jovem, essa dificuldade de saber, né? De escrever o que está sentindo, qual é a emoção que vem, o que é importante para si. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de conexão. O que você acha, o que aparece lá no consultório? Porque eu sei no viés individual, né? Mesmo não atendendo casais, eu recebo muito recorte, né? Do ponto de vista do outro sobre esse relacionamento, Sim. Pessoas terminando relações também, os solteiros. Então, o que é conexão para você num casal? Então, conexão, o nome, né, é conecta, né? É quando eu consigo me ligar realmente a alguém, não é se misturar, tá? Isso precisa deixar bem claro. E aí, quando você fala tudo isso, eu fico assim, para onde que eu vou? Porque é um tema que dá um outro podcast, Dá outros enredos. Para mim, vem muito assim, para eu criar laços saudáveis, né? Para eu poder me conectar com esse outro, eu primeiro preciso conectar aqui. Como é importante estar trabalhado também, né? Esse processo assim de quem sou eu, né? O que eu gosto, o que eu quero, essa eu digo que é uma presença mesmo, né? Aqui, aonde eu tô, o que encaixa aqui. Quando eu consigo fazer isso, é muito mais fácil eu ir num movimento saudável em direção a esse outro. Porque aí eu vou, além de eu não me perder, porque eu sei aonde está a minha conexão comigo, uhum. Eu consigo me misturar sem me perder, mas eu consigo também ter um grau de entrega, porque eu não tenho medo de me perder. E quando você trouxe essa coisa da conectividade, né, eu fico tentada a entrar num assunto meio filosófico, que é da velocidade que a gente está hoje, dessa sociedade de muita cobrança, da performance, né? Então, todo mundo tem que ser bom em tudo o tempo todo, e essa correria. Enquanto que, nesse mundo conectado, nada contra, tá? Eu acho que tem também muita coisa. somos conectadas, estamos aqui, inclusive, né? Mas as pessoas cada vez mais se distanciam delas. E aí, como que eu vou me conectar com o outro se eu não sei nem aonde que eu tô? Eu não sei nem o que eu gosto, eu não sei nem o que eu quero. Então, muitas pessoas vão para um relacionamento, se perdem nesse relacionamento, ou não conseguem também perceber sinais saudáveis de que aquilo não está nutrindo, porque se eu não sei nem o que me incomoda, eu só vou ver lá na frente, quando... Uhum. Eu digo, quando já está o caldo entornando, né? E quando a gente fala de tudo isso, né? Vou puxar a sardinha aqui, tá? Quando a gente fala dessa conexão, que é o tema que eu trabalho, com os casais, com filhos, o quanto que também está difícil isso, porque nesse universo o filho chega, rouba um espaço que já não tinha, e aí
eu não só... bom, tem várias situações, mas assim, nessa correria louca, eu esqueço o fundamental na vida, que é o meu parceiro, que é a minha relação, que é a minha família. A origem daquilo tudo, né? Até para a chegada daquele filho, daquele ser, você precisava estar envolvida, se relacionando. Às vezes é um relacionamento, né, que é muito saudável e passa por essa fase difícil, que é a chegada de um filho, né? Então, muito importante. E eu quis citar essa questão da conectividade, porque hoje eu vejo, enquanto prática individual, a dificuldade das pessoas em identificarem as suas emoções, o que elas buscam, né? O que elas sentem. Então, como, às vezes, projetar isso no outro, né? Ou, às vezes, compartilhar e responsabilizar para o outro aquela insuficiência que você nem compreende que tem, né? E aí, às vezes, a gente começa, eu imagino que a gente vai entrar também nesse tema, né? De como é, de fato, a terapia de casal e tudo isso. Mas uma fala, às vezes, muito comum no consultório, eu não reconheço a pessoa com quem eu estou. Principalmente quando a gente fala de namoros de muito tempo, Sim. né? E entendam namoros de muito tempo até os casados, tá? Vamos falar de namoridos hoje, né? É o ponto-chave, a gente quer falar disso. Eu recebi muitas perguntas ali na nossa caixinha no Instagram. Inclusive, gente, eu vou deixar o linkzinho da OMA, né? Todos os contatos para quem também tiver interesse em conhecer o método dela ou se conectar com ela, né? Através do Instagram. Mas uma das perguntas, assim, que casa já eu falar, de acordo com o que a gente está conversando, é como, depois de casado, manter essa individualidade saudável, assim, saber o que você quer, não deixar de fazer as coisas por você, que de alguma forma eu acho que traz um pouquinho dessa chaminha, assim, da paixão do início, né? Você admira o outro, você quer estar sempre com o outro. E depois de casado, muita gente vai se perdendo nisso, né? Então, qual a primeira dica você dá para essa pergunta que eu recebi? Como manter, né? Não manter a chama, vamos pensar assim, mas manter essa habilidade, né? Pode ser manter do a chama. início, manter a chama, para quem já está casado há muito tempo. O que você diria? Essa conexão. Para mim, a primeira palavra que vem é decisão. Eu penso que relacionamento, né, tem muito a ver com decisão. Eu decidi estar nesse relacionamento e fazer ele acontecer. Na verdade, é uma palavra que eu acho que serve para tudo na vida. Sim, né? Verdade. Porque se vocês olharem, tudo que a gente decide, coloca em intenção e bota energia, vamos dizer assim, de uma certa forma vai rodar melhor. Né? Se a gente deixa o barco à deriva, ele vai para qualquer lugar. Ele vai seguir o caminho do vento. E daí, colocar uma intenção com compromisso, no sentido, né? O que eu tô, né? Não é casados para sempre, né? Porque na igreja, né, muita gente faz o contrato de até que a morte nos separe. Eu já estou aqui fazendo bagunça, tá? Sem problema, fique confortável. E quando eu decido que esse casamento vai dar certo, isso vai fazer parte, de dedicar momentos, combinar com o meu companheiro, com o meu marido, com o meu parceiro, os momentos que serão nossos. É como se eu fosse proteger essa semente, né? Porque a gente faz isso para tudo. A gente faz isso quando a gente resolve fazer uma formação, uma faculdade. Quando a gente fala de carreira. Quando a gente fala de carreira. De amizade também. De amizade, porque a amizade que você não nutre, que é só sentido único, morre. A gente meio que esquece da pessoa, né? Uhum. Você pode até ficar sem ver, mas se você faz um movimento e você nunca fica no vácuo, que eu digo, não vai rolar a amizade. Principalmente num momento de construção. E, para mim, todo relacionamento está sempre em construção. E as pessoas têm uma coisa muito cultural que é, opa, agora é meu, casei, garantido. Comodismo, né? Relaxa. Bota aqui e vou cuidar do resto. Aí desanda mesmo. Né? Que é, de fato, essa sementinha, né? Vamos pensar se fosse uma planta, ter que regar, né? Eu já escutei muitas metáforas sobre relações e relacionamentos. Assim, você tem que regar, né? Não dá para você esquecer. Então, só vai crescer, só vai semear se realmente você nutre aquilo ali. Eu acho que decisão é uma palavra bem interessante para a sua colocação, né? De dica, assim, para essa pergunta, porque traz... De fato, você cai
nesse comodismo, né? Você esquece de decidir que você quer ficar junto, que você quer ter um momento com aquela pessoa. E vale jogar essa pergunta, né? O quanto você realmente decidiu e continua decidindo por essa relação. Porque, ouvindo você falar, Raquel, eu vou ser um pouco abusada aqui, sem querer ser grosseira com ninguém, mas assim, muitas pessoas reclamam. Eu reclamo do outro, eu reclamo da relação, né? Hoje até eu acho que eu respondi algo ali no Stories. Eu reclamo que tá ruim, eu reclamo que o outro, mas tá. Qual é a tua parte que tu tá fazendo? Você realmente, né? E claro, às vezes quando você tá num conflito muito grande, não é tão fácil enxergar sozinha, a gente sabe, né? Não tô querendo ser cruel. Mas assim, o que você ao longo dessa relação vem mostrando interesse, né? Fazendo combinados, fazendo ajustes, e é o tempo inteiro. Agora, claro, se eu estou num relacionamento em que só eu faço a vida inteira um movimento, não é agora, né? Porque eu digo assim, agora eu estou fazendo, ele não vem, mas tem que ver o que aconteceu nessa trajetória que desgastou, às vezes o outro está machucado. E às vezes você nunca deu espaço para aquele outro agir. Às vezes eu ouço também na clínica isso. Ai, ele não faz, nunca faz. Aí eu pergunto. É que nem quando vem um sintoma. Eu costumo dizer, me corrija se eu estiver errada, Oma, que seja a traição, seja a rotina, é como se fosse um sintoma dessa relação, né? Então, assim, o outro, ele não. Dificilmente, né? Você tá, sei lá, 5, 10 anos casado e o outro nunca foi proativo, dificilmente ele nunca foi do nada. Ele sempre foi assim, ou você nem percebia isso, você sempre deu conta, você sempre tomou a frente. E às vezes você não dá espaço para esse outro agir. Aí você começa, né? O que você falou, a reclamar do outro, é o outro. E às vezes é uma simples pergunta, tá? E você? O que você tem feito? Você tem deixado o outro agir? É por aí que eu acho que vale olhar, né, sobre qual é a tua parte nisso, o que você fez nesse contexto, porque eu digo que Instagram é uma delícia, mas chega tudo muito picado, Sim, né? Qual é essa recorte. história, como foi construída, né? Eu digo que você vendeu o gato por lebre, então agora você tem que desvender, porque na hora que você prometeu que você ia dar conta de tudo, você ia fazer tudo, e que o outro ia sentar no sofá e não fazer nada, como desconstruir isso agora? Sim. É possível, tá? Eu não estou dizendo que não é, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho. E tem uma informação que você está falando sobre conectividade. Várias pesquisas, né, até nos relacionamentos com filho ou sem filho, falam que o que faz a grande diferença nos relacionamentos duradouros são os pequenos gestos, não são as coisas grandes. E todo mundo fica querendo fazer as coisas grandiosas. E, na verdade, a gente precisa lembrar do bom dia, do boa tarde, do beijinho, sabe? Do perguntar como o outro tá. Pequenas coisas. Uma flor, às vezes, que você traz. E uma coisa que, às vezes, eu reparo ao ouvir você falar é que, por exemplo, quando a gente vê esses videozinhos, né, no Instagram, Reels, de idosos juntos, pode reparar, são esses pequenos gestos. E sempre a legenda é a mesma, né? Meta de vida. Todo mundo quer ter aquilo ali. Porque o quê? Eles estão dançando, eles estão fazendo um carinho, dando um beijo, um bom dia. Não é algo grandioso que eles estão fazendo. Esse movimento em direção ao outro, né? Sim. Essa intenção, que quando o outro vê que existe uma intenção, e quando eu não consigo fazer, eu poder dizer, olha, eu gostaria de ter feito. Isso é tão acolhedor para o outro, porque isso conecta. Sim, e até para a gente ir para as próximas pautas, mas assim, o que eu vejo também é muito esse erro, né? A gente acredita que é óbvio, que o outro está enxergando o que é óbvio para a gente. E essa falta de comunicação, né? De tipo, tema aí é ótimo. Falar. Gente, dá muito podcast esse assunto de relacionamento. Eu já estou tendo várias ideias aqui que a Oma vai ter que vir mais vezes. Já te aviso logo. Mas, Oma, até para a gente ser também, assim, acolhedora com quem não namora...
Quem tem dificuldade de arranjar namorado, quem tá sozinho aí no dia 12, tá com ranço desse feed do Instagram que tá todo mundo postando, comparando ao outro. E às vezes faz essa autorreflexão, né? De tipo, caramba, já tô solteiro há tanto tempo, já tô sozinha há muito tempo. Ou então acabo não fluindo com ninguém, até conheço pessoas, mas parece que nada dá certo. Aqueles mitos do solteiro que no dia 12, às vezes, essa conta vem, né? O que você acha que é essa dificuldade para quem está há muito tempo solteiro e tem mesmo essa dificuldade de se conectar com o outro? Pode ser muita coisa. Porém, quando eu escuto você falar, a primeira coisa que me vem sobre estar solteiro, né, é algo que eu escuto muito. Galera novinha, tá? Essa expectativa de um namorado para chamar de meu, que muitos para casar, tá? E aí, às vezes, eu escuto de meninas de 20 e poucos anos falando assim, eu encontrei, mas eu acho que ele não vai ser bom para casar. E aquilo me choca. A vida inteira me chocou na clínica. Porque, assim, tem um namorar, que eu digo que é uma fase de curtição, né? Eu não preciso namorar com quem eu vou casar. Namorar é experimentar. Namorar é curtir. E graças a Deus, a gente não precisa mais casar com quem nosso pai, mãe escolheu, né, gente? A gente pode experimentar, desfrutar disso. Mas conhecer o outro. Isso, conhecer e, assim, sem esse olhar, porque eu digo de deixar fluir um pouco mais. Porque eu digo que é a coisa meio do aqui e agora. O aqui e agora tá bom. Se daqui a um mês vai tá bom, eu não sei. Mas aqui e agora tá bom, então eu fico. E aí isso vai se construindo. Quando eu venho com essa expectativa de futuro, muitas relações são cortadas nesse momento, porque, assim, fica uma chatice, né? Porque eu olho e falo assim, nossa, essa pessoa, acho que ele não... Como é que é? Ele não tem essa característica, que é a característica que eu quero para ser o pai do meu filho. Tá, mas quem disse que ele vai ser o pai do teu filho? E com 20 e poucos anos, né, isso, gente? Então, assim, precisa namorar, precisa curtir, precisa fluir... tem uma frase que eu falo, mas eu acho que eu vou ser condenada aqui. Mas, assim, às vezes eu acho que falta uma frase que é assim, às vezes eu preciso beijar mais bocas erradas para achar a boca certa. E não é sair pegando todo mundo, mas eu preciso me relacionar mais vezes, sem essa coisa do casar, para experimentar eu em relação com o fulano que gosta disso, com o fulano que gosta daquilo. Eu digo que é igual escolher apartamento. Você entra em 10 e você vai formando com as devidas proporções. Você vai formando a ideia sua de ter uma casa, né? E no relacionamento, para isso que tem namorar, tem noivar, tem casar. Tem o ficante. Tem o ficante, né? Que é pra, né? Que você sabe que aquela pessoa talvez tenha esse lugar. PA, vamos ser sinceras, né? Tem o PA. Então, assim, você pode... Enquanto você falava, eu fiquei até lembrando um pouco... Gente, eu tô aqui vivendo hoje um momento muito especial. A Alma é Gestalt terapeuta que nem eu. Então, tá vindo, assim, muitos conceitos da Gestalt terapia. Para quem não é da área, né? Mas a gente tem muito dentro da gente a questão do experiencial, né? Do fenômeno acontecendo. A coisa de experimentar a vida, essa leveza que a vida convida, que eu vejo que muita gente, não é todo mundo, eu sempre falo isso, mas muitas pessoas bem novas perderam, porque tem essa coisa de eu preciso namorar, eu preciso noivar, eu preciso casar. Então, essa é uma parte, né, Raquel? Sim, Pode falar, desculpa. Não, e aí quando você falou dessa questão do povo que quer namorar e tudo, né? Se encontrar alguém para chamar de meu, ou seja, para se conectar, para construir uma história, não é ali na esquina. Não é uma coisa simples. E isso eu falo muito para os casais que são casados, que têm filhos. Gente, você não se conecta, você conecta com uma pessoa e você escolhe construir uma vida com ela depois de uma jornada de troca. E aí, para quem está solteiro, também vou fazer um convite, né? De pergunta que você, já que você me cutucou ali, que é estar com o outro vai me tirar de uma zona de conforto. O quanto você está também disponível para essa troca, para essa vulnerabilidade e para crescer, porque eu vou escolher alguém, 90% das vezes, diferente de mim, né? E eu vou ter que rebolar um pouquinho. Sim. E aí, por isso que no mundo digital é muito mais fácil, né? Sim. Eu não preciso ceder tanto, eu não preciso negociar tanto, mas também eu não cresço tanto.
E quando você fala isso, o que eu ia acrescentar, e foi ótimo até a sua colocação, que me veio outro insight. Mas assim, essa galera mais nova, eu vejo que é o estilo de vida de hoje, né? Não só para relacionamento, mas assim, tá tudo muito acelerado, né? Então, eu vejo às vezes na minha clínica jovens de 20 e poucos anos falando sobre carreira com muita ânsia, de tem que ter, né, algo palpável. Então, tem que ter um namorado para você ser bem-sucedido também naquele quesito, né? Você cumpriu todos os protocolos. E costurando com isso que você falou agora no final, pegando agora a galera mais 35 mais, 40 mais, às vezes alguém que já passou por um casamento, eu também costumo ouvir muito essa fala, né? Eu me tornei exigente. Eu acho que agora eu sou chata. Ninguém cola comigo mais. Que, né, tá difícil. Mas o quanto você tá disponível a ter essa troca também? Porque às vezes aparece alguém disponível que quer namorar, não quer casar já. Não é porque você acabou de se separar que você tem que casar de novo, né? E pelo contrário, eu acho que realmente você vai ficando com essa experiência, com essa bagagem, você fica mais exigente mesmo. Você aprende o que não funciona mais para você. E tudo né? bem. E tudo bem. Mas o quanto você está disponível, às vezes, a ter essa troca. É que esse exigente é lindo, né? Mas na prática... porque assim, exigente, ok. Eu sei, talvez eu vou usar a palavra mais seletivo, né? Porque aí você já tem uma noção mais do que você quer, do que você não quer. Mas você sabe o que você quer? O que você quer é uma lista de checklist das galáxias, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, descreve para mim. Então, assim, não existe básico, essa pessoa. Sabe aquela coisa que não existe, porque é algo que eu falo assim, mas você quer se relacionar? Porque, né, na balança, eu vou ter pontos fortes de alguém e todo mundo vai vir com um kit que você não vai gostar. E aí, como é que você vai fazer? Não existe essa pessoa, até porque isso, às vezes, é uma expectativa irreal mesmo, né? Porque eu digo que, às vezes, é um mecanismo de defesa mesmo. Eu vou imaginar que eu quero... Como é que é? Eu quero alguém bonito, sexy, pai de família... Bom trabalho, bom caráter. Trabalhador, bem resolvido, bom caráter. Família pode legal. querer tudo isso. Mas ele não pode... Ele tem que gostar de viajar e ele tem que gostar de lavar a louça. Cara, amiga... Não vai assim, conseguir. Essa pessoa aí eu também quero. Me avisa se você encontrar. Me avisa se você encontrar. E aí vai ficando sozinho. Mas vai ficando sozinho porque eu boto essa lupa, aí aparece faço o checklist, que não é real. Eu prefiro ficar sozinho, sou muito exigente. Mas você experimentou, né? Porque assim, por que não ficar um tempo, curtir, ter uma troca? O que essa pessoa vai te trazer de bom? Talvez não seja para casar, mas não, eu já quero, né? Então... Tem muita coisa nessa fala tua, né? Quando de alguém tá sozinho. E assim, também pode ter gente que esteja sozinha porque quer ficar sozinha. E tá tudo bem também. Né? Tá tudo bem, passar uma fase sozinha. Agora, mesmo que... Assim, é interessante porque muitas pessoas falam assim, eu nunca mais vou me relacionar, eu nunca mais vou casar. Eu já rio, né? Porque assim... De um modo geral, a gente não vai... Assim, salvo raras exceções, as pessoas não querem ficar sozinhas, entendeu? E aí, tem uma outra coisa. Poxa, se eu não me pode ficar. É que, às vezes, eu estou procurando um perfil e cada um, né? E eu falo assim, mas aonde você está procurando? Né? Procurando no sentido de que lugar você está frequentando? O que você está fazendo para interagir com algo que tem a ver com isso que você está buscando? E eu digo assim, é que nem... Eu não gosto de gente que bêbada, e aí eu chego num bar e falo assim, nossa, aqui nesse bairro todo mundo bebe. Bom, então fica difícil, só vai topar com gente que bebe se você vai no bar. Então, de entender, né, eu digo esse passo atrás, porque assim, se você não gosta de certas coisas, para que você vai para alguns lugares? E frequenta porque aquilo. você vai encontrar um perfil que não é o que tu tá, assim, muito oposto ao que você tá buscando. Então, tem muitas nuances aqui nesse assunto, esse né? de estar solteiro e que ninguém acaba ficando com você, né? Dessa autorreflexão. Acho que se a gente pudesse dar uma dica, né? De primeiro se conheça para depois você conseguir conhecer o outro, né? Eu acho que é isso. Reconhecer você. Se reconhecer, ver exatamente qual é o teu momento, o que você tá buscando. Que não precisa ser para casar, né? Eu posso ter um relacionamento com alguém saudável, bacana, que pode não ser para casar naquele momento, né? E isso vale também
né? O quanto você tem uma flexibilidade para experimentar esse universo do outro, né? E isso vale para casamentos e com o filho. Sim. Porque as diferenças, quando os filhos chegam, né, elas aparecem muito. E eu vou precisar, que aí eu digo que é na marra, né? Porque eu vou precisar negociar muita coisa. Verdade. E assim, Raquel, essa coisa tudo no digital, tudo no online, que é legal, né? Senão eu fico parecendo uma velha falando, mas assim, é legal, mas assim, eu não treino um monte de habilidade que é igual os adolescentes que estão aí, né? De empatia, Sim. de comunicação. Então, eu, às vezes, me relaciono totalmente, né, à distância, aqui na máquina, né? O sexo é virtual. E quando eu vou para a vida junto, porque ninguém vai casar no virtual, né? Não tem Vamos como. combinar, porque não vai rolar. E aí, eu não tenho com aquela pessoa habilidades mínimas, que eu digo que o namoro foi para isso. O test drive, o test drive. gente. Então, eu não sei negociar, eu não treinei o frente a frente, eu não aprendi um monte de coisa desta relação que eu vou precisar numa vida a dois junto. Então, tudo ok, conhecer, né? Tudo ok, namorar, brincar, mas ter essa consciência de que na vida real aqui, dormindo na mesma cama, dividindo, né, a mesma casa, eu vou precisar ter habilidades e ter testado situações que muitos não testaram. Sim. Testando já é difícil. E assim, Oma, o que é relacionamento saudável? Então, eu tenho um balizamento que, a partir do que eu escuto, né, do que eu acredito, sempre tem um pouco a minha crença, e também teve um estudo que foi feito durante 5 anos, foram 10 mil casais, né, ao longo de todo o mundo, para entender quais eram o que esses casais consideravam como algo bacana, que era legal, que as pessoas buscam de um modo geral no relacionamento, né? Então, assim, primeira coisa é comprometimento, que na verdade tem a ver com sentir que o outro tá contigo. Ali com você. Tá? Pode estar ruim, mas eu tô na M, mas o outro tá comigo. Isso aí. O respeito, né? Porque aí eu boto sempre um parêntese que sem violência, a violência nunca vai estar num relacionamento considerado saudável. Então, essa coisa do respeitar num conceito um pouco mais abrangente, tá? Respeitar a individualidade do outro, o desejo do outro, o gosto do outro, né? Entender que eu digo que na Gestalt a gente chama de fronteiras, né? Entender que ali tem uma fronteira, que tem um limite, que é ele e que sou eu, e eu posso respeitar esse outro. Aí a gente fala de diálogo, né? Os relacionamentos que têm diálogo e comunicação, eles geralmente, as pessoas, né? elas são saudáveis, as pessoas têm essa percepção. Nossa, meu relacionamento é muito saudável. Por quê? Porque as coisas são conversadas, as coisas são ditas. Isso dá uma sensação muito aconchegante, né, para quem está na relação. Por incrível que pareça, a expressão de afetos, né, que é algo muito importante para quem está num relacionamento, perceber que há afeto. E afeto não é só beijo, não é só carinho. Afeto são expressões que o outro faz em direção a você, que expressa que eles têm afeto ou apreciação por você. E cada um tem uma forma de expressar isso. Que isso é um tema para um próximo. E, por incrível que pareça, manejo de finanças. Essa parte também acaba aparecendo, né, no relacionamento. Já vi muito relacionamento acabar por conta dessa questão financeira. Mas, assim, e é interessante que, por mais que você sentou aí os principais, eu imagino que tenham mais coisas, assim, mas assim, o sexo não está entre os primeiros, né? Não, mas assim, é porque, na verdade, o afeto, né, quando eu tenho afeto, eu tenho um índice que é de intimidade. Tá. No sentido que a gente fala de sexo, mas a gente esquece do conceito básico, que é intimidade.
Porque isso aí dá outro podcast. Gente, olha, gente. Porque o sexo, ele acontece a partir da possibilidade de eu ter um momento íntimo, de eu me sentir íntimo, que tem a ver com tudo isso, entrega, apoio, vulnerabilidade, conexão, tá tudo interligado. Sim. Mas quando eu não me sinto íntimo de alguém, o sexo fica mecânico. E tá tudo bem, mas não no seu relacionamento você não vai querer isso. Isso não é um sinalzinho de saúde, e ninguém né? sustenta, né? Não sustenta. É legal, mas assim, dura até a página 5. Porque no fundo, principalmente nós mulheres, nós buscamos intimidade e conexão no sexo. Maravilhosa. Fui longe. Bom, entre outras perguntas que eu recebi, eu queria aproveitar que você está aqui, né? A gente ainda vai explorar um pouquinho mais essa questão do dia 12. Vamos lá. Mas eu queria falar um pouquinho sobre terapia de casal, né? Se eu enfrento questões assim de alguém ir para terapia até hoje, eu imagino o casal, né? Porque às vezes se é difícil convencer um de que ele precisa de um certo apoio, de um certo autoconhecimento, eu imagino numa relação. O que eu vejo às vezes, né? Parte muito também desse feminino, às vezes essa busca de vamos para uma terapia de casal. Então eu queria primeiro te fazer uma pergunta. Quem deve ir para terapia de casal enquanto relacionamento e quem não deve? Se existe essa pessoa que não deve procurar terapia de casal enquanto relacionamento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso e depois eu tenho mais perguntas sobre tema terapia de casal. Eu acho que é delicado dizer quem deve e quem não deve, né? Eu vou dar alguns sinais, sintomas, né? alguns sinais. Porque a palavra, quando eu falo terapia, né? Para mim, a palavra terapia individual ou de casal, ela sempre me convida a olhar para o autoconhecimento, né? Para algo que vai me apoiar e me ajudar a ver questões, pontos cegos que eu sozinha não conseguiria, né? Quando eu olho para o processo terapêutico desta forma, eu vou usar a palavra para esse processo terapêutico, todo mundo precisa. Uhum. Tá? Em algum momento da vida, você vai precisar de um apoio, de um suporte. Você vai ter pontos cegos, alguns momentos mais, outros menos, e é muito bom caminhar acompanhada. Quando a gente fala de terapia de casal, já teve muito preconceito, né? Sempre porque algumas pessoas que estão aí ouvindo podem até achar, vou levar minha vida, né? Vou lavar roupa suja, né? Roupa suja se lava em casa. Isso era muito forte um tempo lá atrás. A pandemia virou esse jogo, porque, na verdade, eu acho que teve um grande divisor de águas. Gente, a pandemia... Virou tudo. Virou tudo. E, principalmente, eu acho que nesse aspecto psicológico. Teve muito casal se separando. Sim, porque ela... Conviveu, né? se conectou, costurando com tudo que a gente falou desde o início. Não deu, né, para escapar. E aí, eu me defrontei com tudo que eu não queria olhar. E aí, assim, realmente, eu tive uma demanda muito grande, né? A partir de 2020. E eu digo que é o processo de terapia de casal, eu sou suspeita. É fantástico, porque ele traz primeiro, né, a figura da mediação, porque muitos casais não conseguem se escutar. Não conseguem falar, não conseguem, né, mais falar. E isso vira um ciclo que assim, só vai caminhar para o fim. E poder ter alguém que medie. Mas, além disso, sabe? Porque eu tenho buscado processos além do consultório, porque eu sei das dificuldades, né? De um processo terapêutico, dos horários, de combinar três agendas. Então, porém, de poder olhar com uma lupa para essa relação. Poder eu parar para olhar assim, cara, eu tô nesse relacionamento, ninguém se juntou, não foi o sorteio do bingo, né? Tu escolheu uma pessoa, tu tem uma história com essa pessoa. Muitos tiveram filhos, construiu algo e, de repente, a coisa desandou. Então, quando você não consegue se comunicar, quando você está num relacionamento que você grita muito ou silêncios absurdos, né? Eu digo que dormindo bunda com bunda, né? Sem conseguir se falar direito e você vê que os problemas não estão sendo resolvidos, é sinal de que você precisa de ajuda. A outra questão é quando eu estou muito
infeliz, eu tô olhando para essa relação e eu não tô conseguindo ver uma perspectiva de futuro. E quando eu não tenho uma perspectiva de futuro, eu não tenho um bom presente, né? Porque o nosso presente, como eu me sinto hoje, é extremamente influenciado de como eu me vejo no futuro. Se eu olho para o futuro com esse cara, com meu marido, com essa família, e eu não vejo perspectiva, eu vou adoecer. Sim. No meu presente, eu vou adoecer. Eu vou entrar num processo de adoecimento, que é ou eu vou empurrar com a barriga para ganhar tempo, que é o que sempre é a pior estratégia, ou eu vou espernear, também não vai resolver. Enfim, então eu preciso de ajuda. Então, e é muito diferente de um processo individual. Imagino. E aí você falou algo ali que eu digo assim, eu acho que muitas vezes o processo de casal ou a busca por algo para o casal é a porta de entrada para a pessoa olhar para ela. Porque talvez, e isso eu acho fantástico trabalhar com os casais com filho, porque assim, eu não busco para mim. Eu acho que eu não preciso, eu não busco ajuda. Mas bateu ali, o sofrimento é muito grande quando você está num relacionamento, né? E esse estresse com o filho. Aí eu começo a ver que eu tenho que buscar ajuda. E aí eu busco ajuda. E as questões de casais num processo terapêutico, elas são mais rápidas, porque às vezes com psicoeducação, muita coisa clareia. Eu digo que é uma organização. Quando eu falo para as pessoas até do método, né, de trazer ferramentas, parece uma coisa distante, mas assim, quando eu consigo ter um olhar, né, do que acontece, do sistema familiar que eu falo, né, de eu poder ter checklists, ferramentas que eu posso olhar para aquilo ali, eu consigo entender, nossa, eu consegui ver onde que eu tô. Meu amor, os dois dão um salto. É muito, muito potente um casal quando se junta. E vou quebrar uma coisa que você falou. No consultório, eu tenho muita procura de homem para terapia de casal. Sabe por quê? Muitas vezes a mulher encurrala. Ela chega e fala assim, ó, deu. Eu vejo isso mais, assim, parte essa ação mais da fala feminina, né? De decidir que não está insustentável. O homem, muitas vezes, aguenta um pouco mais. Só que na hora que ela dá, eu digo que eu dá o desce, né? O cara pega e fala assim, não, peraí, não quero, porque a ficha cai. E eu sempre convido os casais, gente, não espera chegar a esse nesse ponto, né, de sofrimento. É muito sofrimento, sabe? É uma coisa que eu vejo, escuto, assim, enquanto profissional, às vezes, quando eu cogito, né, quando eu vou fazer algum encaminhamento, quando eu percebo, cara, busca uma terapia de casal, né? Muitas pessoas imaginam que é a última cartada, é tipo encaminhar para o psiquiatra. Não acredito, eu vim aqui, é a última tentativa, né? E muito porque fica postergando esse sofrimento, porque não acredita mais na capacidade de se comunicar com um parceiro, né? De ter um relacionamento saudável. Só que, ao mesmo tempo, quando você cogita, tá, você quer se separar? Você quer terminar? Não. Então, vamos sair desse impasse, né? Parece que a pessoa está ali um pouco empacada. E aí eu escuto, por que eu falei até dessa questão como um certo mito? Eu escuto muito isso. Meu marido não vai aceitar ir para terapia. Não vou conseguir convencer, ele acha que o problema sou eu que estou infeliz. O problema é sempre o outro. O problema é sempre o outro. E aí, eu tinha, às vezes, essa sensação de que o homem era um pouco mais resistente. Até porque, na clínica individual, eu percebo essa certa resistência. A gente tem até alguns estudos que, de fato, hoje, quem faz mais terapia individual é a mulher, né? Por conta de já ter compreensão desse autoconhecimento. É difícil para o homem, tem uma questão também machista, né, de uma certa vulnerabilidade ali, mostrar que precisa de uma certa ajuda, né? Então, fora outras questões, às vezes a criação e todo né, que a gente pode falar aí o enredo da pessoa. Então, eu imaginava que os homens tivessem uma certa resistência, mas muito interessante você dizer que, de alguma forma, tá vindo mais pelos homens, né? Não deixa de estar certa, porque, na verdade, eles só vêm porque não tem mais porque possibilidade. Tem essa pressãozinha, porque tem essa né? pressão, que quem decide, tipo assim, sair da inércia é a mulher, de um modo geral. E o homem vai num movimento, que é isso que você falou, é a última cartada. Né? E, às vezes, alguns vêm nesse lugar. Porque, assim, na verdade, tem de tudo, né, gente? Não é não tem um roteiro, mas esse é um peso que, às vezes, as pessoas buscam ajuda e falam assim, é a última chance. Tá, mas, assim,
é cruel, né? Porque tu tá num relacionamento, às vezes, 15 anos e nunca fez nada. Aí você quer que o terapeuta... Aí você vem para um processo em que a última cartada, e eu sempre falo que terapia de casal não é necessariamente só para ficar casado, mas é para ajustar muitas coisas na comunicação e para poder, inclusive, principalmente para quem tem filho, poder caminhar depois, se vocês decidirem separar, de uma forma mais saudável e mais humana até para o filho, né? Não em pé de guerra, num processo de litígio que é um caos na vida de todo mundo. Ainda vai criar um ser traumatizado, né? Que vem essa criancinha aí que às vezes passa por todo esse processo difícil. Né? E aquilo que você falou, Raquel, eu quero me separar, eu vou me separar. Começa o ioiô. Porque quando eu não faço, a partir daqui, a decisão... E eu acho também é muito doído quando as pessoas não tentam. Elas carregam isso durante muito tempo. Eu escuto, já escutei. Sentimento, né, de que não fez tudo o que deveria ter feito. Eu já escutei pessoas, até no individual, de dizer, às vezes eu olho, né, me vendo aqui no processo, cara, que eu poderia ter feito. Então, não esperem, façam. Porque tem muita coisa em jogo. E vou me separar, quando tem um filho... o buraco é bem mais embaixo. Sim. Porque fica esse ioiô, tem uma questão emocional, tem muitos temas. Então, já que você vai tentar, então vamos tentar direito, vamos buscar uma ajuda, vamos fazer um processo bacana, vamos olhar para você. Sim. Eu sou fã da terapia e esse é o meu grande sonho dourado, assim, que as pessoas cada vez mais tenham acesso, seja da forma individual, de casal, de família, porque a gente sabe o bem que faz, né? E como transforma. Somos suspeitas, mas eu realmente espero que um dia seja muito pop, porque melhorou muito. Como a gente falou, a pandemia deu uma virada. Já melhorou mas, muito. enfim, mas bom saber, assim, desse lugar. Mas a gente está se aproximando do finalzinho. Eu não respondi uma pergunta tua. Fale. Quando não procurar. Tem alguém que você fala assim, cara, não tem mais jeito, vem. Acho que a pessoa precisa refletir se ela está disponível para olhar realmente para ela, né? Porque ir lá só para cumprir um protocolo, então é melhor não vir, sabe? Verdade. É melhor não vir. Então, é melhor realmente, diga assim, ser macho, né? E aceitar aquilo ali. E decidir, então, assim, eu não quero mais, né? Porque, como também um processo de terapia, não adianta eu vim para cá só para embarcar na agenda e sentar aqui. Vai ter implicações, eu vou ser convidado para algumas coisas. Então, eu acho que é só isso que... Eu acho que o comprometimento é a palavra-chave da terapia, né? De qualquer processo. E uma coisa que eu lembro que eu via na faculdade, principalmente quando eu estudei um pouco casal, assim, era isso. Cara, terapia de casal não significa que vai juntar, não. Ou é para ajustar ou é para separar, porque às vezes o casal está com dificuldade de visualizar que de fato não funciona mais junto, né? Mas eu vou te dizer, eu acho muito bonito, porque assim, diante de tudo que a gente falou aqui, né, e a gente acabou não falando um pouco sobre comunicação, que para mim é a base, né? Para mim, assim, quando eu trabalho com psicoeducação, para mim o módulo mais longo de tudo que eu ensino é comunicação. Se você vai para um trabalho mediado ou para algum que você melhora a comunicação no relacionamento, gente, é fantástico. É transformador. A comunicação é tudo, né, gente? Então, é isso. É muito bonito. Mesmo que lá na frente, né, o casal não decide, pode ser que não queira ficar junto, mas é impressionante como essa correria, essa vida louca e essa desconexão que as pessoas estão com ela mesma. Quando elas sentam ali, aquele tempo, que elas olham para ela, botam um pouquinho de energia naquele relacionamento, como abre um universo fantástico. De possibilidades. Quem sabe você consegue dar só um gostinho de quero mais sobre essa fala da comunicação, porque a gente está chegando perto do final aqui do pod. E eu queria que você desse algumas dicas, possibilidades, curiosidades do que você acha que é, de fato, uma conexão, como que o casal pode se conectar para o dia 12, não só para o dia 12. E aí a dica pode pegar para quem é casado há muito tempo, casados com filhos, né? Eu quero essa dica, hein, gente? Eu quero. Então, assim, como manter, de fato, essa
conexão de namorados, né? Principalmente para quem já está namorando aí há muito tempo, com um relacionamento mais longo. Que dica você dá? Primeiro, eu acho que é lembrar que você não tem algo conquistado na mão, né? Ninguém. E que aquela que a gente já falou, precisa regar a plantinha e com pequenas ações. Então, a intenção do dia 12, a gente fala dia 12, mas assim, para quem não pode, a semana do dia 12. O outro dia, desde que seja comunicado, digo, hoje eu não posso, hoje não vai dar. O dia de vocês, né? O dia nosso, né? Ter o seu dia dos namorados no mês, sabe? Eu acho que é... Ou na semana, de eu poder dizer terça-feira, tal hora. E isso vale também para quem tem filho, porque se você não fizer isso, você não vai ter nunca. Mas absolutamente nunca. Então, e para quem está namorando, essa coisa de expectativa e realidade, né? O que você quer, o que o outro está disponível para dar, poder alinhar. Eu tenho a fantasia, o desejo muito de sair para jantar. E o outro diz, mas dia 12 é tudo muito cheio. Podemos ir dia 13? Ok, ajusta de uma forma criativa. Vocês precisam dessa flexibilidade, mas comunicar, né, o que você espera e alinhar. Vamos comemorar no sábado, porque é só uma data. Sim, e fica cheio mesmo, aí vira um perrengue chique, né, gente? Perrengue chique. Eu vou comemorar, depois eu vou ver meus stories. Eu já tenho coisa, eu marquei. Já reservou. Eu reservei, 20 anos de... Quantos anos de casada? 20. Eu fiz 20 ano passado, faço 21, mas juntos vai dar 23 já. E assim, lembrar que esse outro não sabe. Porque é isso que a gente mais faz quando a gente se conhece. A gente reafirma. Né? A gente reafirma que foi bom, a gente reafirma o que a gente gostou. E a gente comunica também para o outro, né? A gente esquece de fazer isso. A gente manda bilhetinho, a gente agradece. Não é assim? Então, voltar lá atrás, né? Assim, como é que você quer conexão se você nem olha mais nos olhos desse outro, né? Então, os dois o tempo todo no celular. Então, detalhe, quando for fazer a programação, combinem de deixar o celular de lado, né? Presença, gente. Como é que é sentar de frente para esse outro sem o eletrônico? Como é que vai ser? Talvez no primeiro momento seja até estranho. Porque às vezes eu não tenho mais assunto, eu perdi tanto a habilidade. Volta, bora treinar. Olha como é que vocês faziam lá quando vocês se conheciam. Sim. Então... E lembrar uma coisa que eu sempre, pelo menos eu tento trazer assim para minha relação. Eu tô junto já há 14 anos com meu marido, somando tudo, né? E a gente tem um filhinho pequeno. Eu tô bem na fase que a Alma falou difícil. Eu sei o que é isso. Mas assim, às vezes eu tenho uma foto lá em casa, em específico, em todas as casas que a gente já morou, eu tenho sempre essa foto e eu trago esse discurso para ele. Sempre que a gente esquecer o que nos uniu, a gente olha essa foto. Porque, às vezes, a gente tem essas fases no relacionamento, né? Às vezes, a gente está mais amigo, às vezes, a gente está mais profissional, um está com um projeto, precisa se dedicar mais. Mas, às vezes, vem o filho demanda também. Muito. Mas a gente precisa sempre ter esse interesse no outro, assim. Eu acho muito pertinente essa tua dica, gente. Dica de milhões. Porque é isso. E hoje a gente se vê o tempo inteiro aqui com o celular. Às vezes a gente esquece, aí o trabalho atravessa. Eu não escuto o outro, eu não olho para o outro, eu não valido o outro que eu estou falando, que é a coisa mais importante hoje quase que na tua vida, né? Depois de você. Mas, assim... Porque é a tua família, a pessoa que você escolheu dividir a vida. E, às vezes, são detalhes, né? É o que você estava falando, pequenos gestos de afeto. Às vezes, você reparar se o outro cortou o cabelo, né? Nós, mulheres, somos bem detalhistas. A gente repara. Pode parecer bobeira, um homem corte o cabelo masculino, mas a gente repara, né? Poxa, fez a barba, né? Você não olha mais para o outro. Você não olha, você não elogia, você não valida. Sim. E só reclama. Daí, nenhum ser humano consegue viver bem assim. Então, não é o dia 12, né? Era o poder lembrar que vocês são namorados. Né? Você falou namorido, porque é como eu chamo também o meu marido. Eu também, eu pratico isso. Eu acho que não tá conquistado, porque não existe esse lugar.
E é um dia após o outro, de um pouco da sementinha ali. Sim. E é assim, se eu pudesse compartilhar, olha, eu abusada, nem até no casal, mas vou compartilhar aqui pela minha vivência, pelo que eu escuto muito na clínica. É isso, gente. Olhe para o outro, olhe para si, regue a plantinha, né? Lembre o que te interessou nesse outro. Porque a gente esquece, a gente vai entrando nesse looping da vida nova, de tudo novo, e às vezes a gente esquece que o outro era engraçado, que o outro te fazia rir, que o outro faz piadas rápidas. Que te conecta, né? Que o outro gosta de viajar com você, que ele é parceiro em tal coisa, que às vezes é a pessoa, a razão e você a emoção, e isso te interessava na pessoa. Então, não esqueçam dos interesses também. Se eu pudesse contribuir, daria essa dica. Oma, foi maravilhoso. Obrigada. E só para deixar claro, gente, eu conversando com a Oma semana passada, organizando aqui o pod, Oma, ao contrário, é amo. Né? É maravilhoso isso. Eu, quando caiu a ficha, assim, eu falei, gente, que coisa mais linda, que fluido, amo. Né? Ela trazer isso, casal, relação de amor. Amo tudo isso. Então, eu amei você estar aqui. Com certeza você vai voltar outras vezes, que a gente tem muita pauta para falar de relacionamento. Não tem como isso. Mas muito pano para manga. Espero que você venha mais vezes. E obrigada. E Obrigada. esse foi o episódio de hoje. Beijo!